Fala galera, professor Rafael Fernando, língua portuguesa, mais uma parceria da Prefeitura de Uberaba e a TV Câmara. Vamos lá! Nós tivemos já a aula de substantivos, está na primeira parte das classes gramaticais, tivemos aulas de artigo e adjetivo, que está na segunda parte. E nós vamos falar hoje uma continuação da terceira parte, que é sobre verbos. Tá? Então, é uma continuação, se você não assistiu a outra, assiste a outra para você entender, que tem algumas dicas muito importantes lá. Recapitulando aqui, nós falamos sobre primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala, o falante se refere a ele mesmo. Segunda pessoa, o falante se refere a quem escuta. E a terceira pessoa, o falante se refere a alguém ou algo, né, que não está presente. Tá? Falamos também sobre os pretéritos do modo indicativo, presente e futuro. Indicativo indica uma certeza. Não confunda ele com subjuntivo. Indicativo indica uma certeza. E nós temos três pretéritos. Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Perfeito foi concluído, chegou ao final, acabou. Imperfeito não foi concluído, ou por ser interrompido, ou porque não tem como terminar. O exemplo que eu usei com vocês foi, quando eu era criança eu jogava bola. É uma ação que não se conclui. Ela fica perdida mesmo, sem uma conclusão, então um pretérito imperfeito. Mais que perfeito quando você tem duas ideias de pretérito, duas ideias de um fato no passado, em que desses dois eu quero me referir ao mais antigo. Tá? Então ele é o mais que perfeito. Perfeito é uma conclusão, mais que perfeito anterior a esta conclusão. O presente vocês já sabem como é que é, né? A ideia de presente é fácil, uma ideia de atualidade. E já o futuro tem dois futuros no indicativo. Esse é o modo maior, né? Dois futuros. Existe o futuro do pretérito e o futuro do presente. Futuro do presente é quando eu penso lá na frente, me baseando no presente agora. Você faz um plano lá do futuro, me baseando agora. Sempre que a gente faz um plano, parece perfeito, né? Concluirei meu plano, né? Alcançarei a minha meta. E o futuro do pretérito é quando algo antes desse plano o impede de ser realizado. Geralmente se usa nessa ideia de não realizar. Falo geralmente que vai depender do contexto, tá? É como dizer assim, olha, eu alcançaria a meta se algo não tivesse acontecido. Né? Nós estaríamos em sala de aula neste momento se não fosse a pandemia. Tá? Então, a ideia do futuro do pretérito é porque algo anterior a este futuro o impede de se realizar. Vamos então hoje para a outra parte. Prometi falar sobre o você. Olha, o tu, você e o ele gera muita confusão quando a gente fala de verbo. As palavras tu e ele são pronomes pessoais. Já a palavra você é um pronome de tratamento. Tá? Pronomes de tratamento são pronomes que nós usamos para nos referir às pessoas com um grau de respeito, dependendo do nível de autoridade. Tá? Então, você é um pronome de tratamento. Aqui tá. Vinda de um processo de abreviação de vossa mercê. Para a gente não alongar a história, de uma forma bem resumida, o vossa mercê se tornou então uma ideia de você, sendo sempre de respeito, como eu falei, é um pronome de tratamento, mas para você se referir a alguém, se referir a alguém na qual você não tem intimidade, sem depender de títulos, né? Por exemplo, se você fosse referir a uma figura política, um dos utilizados é Vossa Excelência, né? Para uma pessoa que não tem um grau, assim, né? Um título, mas que você não tem aquela aproximação, aquela intimidade, então era Vossa Mercê. E dentre tantas variações que nós tivemos, virou Vós Mercê, nas novelas que vocês foram assistir, ou filmes, né, brasileiros, no caso, que aparecerem, esses falavam de Vós Mercê.
e escreve assim, né? Vós mercê, uma abreviação de vossa mercê. E então, você, que na verdade já virou o ser, daqui a uns dias a gente só aponta, né? Tá? Então, olha só, gente, quando a gente precisava se referir a uma pessoa, né, diretamente, ó, a segunda pessoa, quem vai ouvir o falante, e não existia essa aproximação, essa intimidade, a referência era vossa mercê. Tá? O tu já revela mais intimidade, mais aproximação, né? Antes eram usados para diferenciar a intimidade no tratamento. Tu para quando se tinha mais e você para quando se tinha menos, né? Então, o tu indica essa aproximação e o vossa mercê, que virou você, indica uma intimidade menor. Aqui na nossa região do país, né, mais mediana, nós não usamos o tu. Eu estou falando assim da região centro-oeste, sudeste, nós não temos o tu. E mesmo no nordeste, norte ou sul, em que se usa mais, né, o tu, não tem essa diferenciação. Nós não usamos mais. A verdade é essa, caiu no desuso. Tá? Mas na hora de você conjugar, tem que lembrar da regrinha. Sempre trabalhando essa ideia de segunda pessoa. Quando usar o tu ou vós, o verbo se conjuga na segunda pessoa. Se a ideia é falar você ou vocês, continua sendo uma referência à segunda pessoa, mas você vai conjugar o verbo na terceira pessoa. Quase que eu faço dúvida. Na terceira pessoa. Tá? Repetindo aqui. A referência é a mesma, é para a segunda pessoa, ou seja, quem fala vai se referir a quem escuta. Se usar o tu ou vós, o verbo continua na segunda pessoa. Se usar o você ou vocês, a conjugação é a mesma da terceira pessoa, tá? Isso servia para diferenciar essa intimidade da pessoa que está ouvindo. Então, um exemplo aqui do imperativo que nós vamos ver lá na frente e eu vou retomar com vocês isso aqui, olha. Fala tu, fale ele, ou você. Eu posso falar, fala tu, ou fale você, e eu posso fazer uma referência a ele. Fale ele, não eu. Tá? Então, eu vou retomar isso lá na frente. É só vocês lembrarem. A referência for segunda pessoa. Se a ideia é usar o você, a conjugação de terceira pessoa. Pegar um exercíciozinho assim, ó. Aí tá lá assim. Preste atenção. Né? Tá dando essa ordem. Preste atenção. E não tem sujeito. Se tá falando preste atenção, como se fosse terceira pessoa, mas falando para a segunda. Aí vocês vão lembrar que eu expliquei que essa confusãozinha, ela acontece porque no sujeito você, o verbo fica na terceira pessoa. Então, qual é o sujeito de preste atenção? Você. Seria como dizer, preste você atenção. Tá ok? Vamos seguir então. O modo subjuntivo. Modo indicativo indica uma certeza. Subjuntivo é uma ideia vaga, tá? Ela é incerta. Nós vamos trabalhar com uma hipótese, vamos trabalhar com uma condição, tá? Olha só como diminui a quantidade aqui, ó. Tá vendo, ó? Um pretérito, um presente e um futuro. Galerinha, vai ficar lá no cantinho, assim como nas outras aulas, um resuminho para vocês acompanhar o andamento. Lá não vai estar escrito do subjuntivo, mas por uma questão de espaço. Mas sempre que vocês forem se referir a este tempo verbal, usem do subjuntivo. O indicativo ideal que se use também. Mas não é obrigatório falar, né? Não se usa falar assim, presente do subjuntivo sempre. Ideal é que se use. Mas se não usar o indicativo, tudo bem, o subjuntivo tem que usar. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Tá? Se você não usar o indicativo, lembre-se que no subjuntivo é necessário. Vamos então para os exemplos. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang. Se eu fosse a cultura,
saltava do veículo e ia a pé. Ó, se eu fosse, é uma hipótese. Sabe-se que não é uma hipótese. Então não está dando a certeza dela poder ser um dia cultura, né? Não tem como ela ser. Mas não dá a certeza, é uma hipótese. Só aproveitar este momento que gera muita confusão aqui, ó. Saltava. Fosse é uma ideia vaga, é uma hipótese, então não pode usar saltava, que é um pretérito imperfeito indicativo. Explicando melhor, é um passado, já aconteceu. Ora, se é uma hipótese, eu não posso trabalhar com o passado. O correto seria, se eu fosse, eu saltaria. Se eu pudesse, eu falaria. Não confunda. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então é geralmente usado com a partícula C. Todos eu vou falar geralmente, que não é obrigatório usar sempre o C, ou os outros que eu colocar, mas é o mais usual. Diferente do indicativo, não existe uma partícula, né, um pronome ou conjunção para conjugar o verbo. No subjuntivo, sempre tem alguma. Então, pode dar uma ideia de hipótese, suposição. Fica assim, ó. Falasse, se eu corresse, se eu partisse. Para quem não assistiu a aula anterior, assistam. Mas para não perder a aula que vocês estão assistindo agora, esse pedacinho é o radical da palavra. É a parte da palavra que contém o significado. Nós estamos tratando aqui dos verbos regulares. São verbos que não se alteram. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o verbo amar, é só você tirar o ar e colocar o mesmo final que está grifado. Tá bom? O verbo partir é só pegar o verbo fugir, tirar o ir e colocar a parte grifada. Tá? Então, pretérito imperfeito subjuntivo. Presente do subjuntivo. Geralmente usado com a partícula que. E pode dar uma ideia de desejo ou vontade. Então, olha só. Que eu fale, que ele fale, ou você, né? Que você fale, que eu corra, que eles falem ou que vocês falem, que vocês viajem tranquilamente, viajem com J, tá? Porque é um verbo, viagem com G é substantivo, é um nome. Se é um verbo, viagem com J. Expressa uma ideia de desejo, de vontade, mais uma vez, uma ideia incerta, porque é subjuntivo. E, por fim, o futuro, geralmente com a partícula quando, possibilidade ou condição. Quando eu falar, quando eu correr, quando eu partir. Pode também trabalhar com uma ideia de hipótese aqui, olha. Se eu falar, uma hipótese não, desculpa, uma condição. Se eu falar, né? Se nós corrermos, se nós conseguirmos correr, né? Tá vendo? Que é uma ideia de, né, condição. Você fala assim, mãe, posso ir na casa do meu amigo? Fala assim, se você arrumar, ó, arrumar seu quarto, se tu arrumares teu quarto, tá vendo? E é isso aí então. Subjuntivo, indicativo certeza, subjuntivo é uma ideia vaga, podendo ser uma condição, uma hipótese, tá? Uma suposição. Modo imperativo. Né? Nós não temos uma ideia de pretérito, de futuro, de presente, tá? Porque imperativo é basicamente uma ideia de ordem ou de pedido. A diferença entre ordem e pedido é um por favor ou um tom de voz. A conjugação é a mesma, tá? É apenas essa diferença mesmo, o tom de voz. E um por favorzinho, né, faz muita diferença nessas horas.
Bom, então o que nós vamos ter? É imperativo, afirmativo e negativo. Por que é legal a gente ter essa diferenciação? Porque muitas vezes o imperativo tem um sujeito oculto. Vocês vão aprender na aula de sujeitos. E aí, com o sujeito oculto, a gente vai ter dificuldade, né, de identificar o verbo. Bate o olho no verbo lá, que vai ter diferença na conjugação. Olha só. Exemplos de imperativo. Rapazinho, olha lá a placa, não consegue ler, vai correndo, quando chega perto, não pise na grama. Né? Algumas pessoas falham nisso, o tamanho de letra, a distância, quando você chega perto não era para fazer o que você fez. Mas ó, não pise, olha a ordem, não pise na grama. Hangar, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. Bem convincente. Então, imperativo afirmativo. Para vocês formarem esse verbo, a conjugação, eles vão pegar as segundas pessoas, buscar no presente do indicativo. Aquele que indica uma certeza e que não precisa de uma partícula antes para ser conjugado. Tira o S e coloca lá. As outras pessoas vêm do presente do subjuntivo, aquele que precisa de uma partícula. Destaquei aqui logo no início para a gente ver, ó, segunda e segunda. Segunda do singular, segunda do plural e as outras. Você já percebeu que, ó, não existe a primeira, óbvio. Né? A gente não dá ordem. Nós não damos ordem para nós mesmos. A ordem funciona para você dar a outra pessoa. Tá? Então não existe essa ordem para você mesmo. É difícil dar ordem para uma pessoa que não está lá. É verdade. Porém, como eu falei para vocês, ó, você pode usar aqui a conjugação da terceira pessoa para o pronome você, pronome de tratamento. Então, fala tu, fale você. Esses aqui, então, são afirmativos. Fala tu, corre tu, parte tu. Aí você fala assim, a professora às vezes fala assim, né? Preste atenção, que preste você atenção. Porque se ela falar presta atenção, é o tu. E aí a dica que eu falei para vocês, na hora de identificar o sujeito, que ele está oculto. Preste atenção é preste você atenção, sujeito você. Presta atenção é presta tu, sujeito tu. Já no imperativo negativo, é formado só do presente, do subjuntivo e exige que coloque o não. Claro, se ele é negativo, né? Não fales. Não fales. Olha lá, ó. Fala, não fales. Tá? Não fale ela. Para não falar que eu só usei o ele, né? Ó, colocar um ela. Um para cada um. Ou não fale você. O você vai manter a mesma ideia. Né? Aqui, ó. Fale, não fale. Então você sabe que a terceira pessoa, ou quando você for usar a segunda com você, não altera, tá fácil. Mas na segunda tem diferença. Tá? Ó, mais uma vez, ó. Falai vós. Pessoal que lê Bíblia, na Bíblia tem muitas referências em segunda pessoa do plural. E não falei vós. Tá? É isso aí, pessoal. Então, o imperativo, ele é para dar uma ordem ou um pedido. Tá? Lembrando que a diferença entre ordem e pedido é o tom de voz ou um por favor que se coloca antes. Ok? E nós terminamos, então, essa parte do verbo. A dica que eu coloquei lá na primeira, guardem que não vai ter erro. Achar o verbo na frase é achar a palavra que dá uma noção real de tempo. Não é o agora, não é o depois, é o verbo que indica essa noção real. O agora pode enganar. Se for um passado recente, eu terminei agora. Aí você fala agora, presente? Agora dá uma ideia de presente, mas ele terminou já, eu terminei. Ok? Então isso aí é um pretérito. Tá ok? Muito bom, pessoal. Então, tchau.
Obrigado!